e hierarquia dos tratados. Agora a gente vai trabalhar isso, a questão da hierarquia dos tratados, que serve como uma base introdutória para que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor e mais clara o controle de convencionalidade. Então, agora a gente vai trabalhar a questão da hierarquia dos tratados, que eu coloco na sequência da denúncia ali do material de apoio de vocês. Em relação à hierarquia dos tratados, vocês vão perceber, e eu também coloco ali para vocês, que durante o tempo houve bastante mudança de entendimento em relação à hierarquia dos tratados. Eu coloco ali para vocês algumas datas, alguns pontos que foram fundamentais para que houvesse essas mudanças de entendimento em relação à hierarquia dos tratados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise retrospectiva dessa questão da hierarquia, como que se entendia antes da mudança do entendimento e como que se passou a entender depois da mudança, ou seja, qual é a hierarquia que se adota hoje em relação aos tratados. Então, primeiro a gente faz essa retrospectiva para que a gente consiga entender qual de fato foi a mudança e por que essa mudança aconteceu. Entender o porquê que a mudança aconteceu ou o que levou a mudar o entendimento é bem importante, porque muitas questões elas cobram esse entendimento, de como que aconteceu essa mudança para se chegar na hierarquia dos tratados que a gente adota hoje no direito brasileiro. Então, eu comecei ali para vocês trazendo uma mudança, que foi uma mudança bem importante em relação à hierarquia dos tratados, que foi a Emenda Constitucional número 45 de 2004. O que a Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe de importante em relação aos tratados? A Emenda Constitucional 45, ela estabeleceu o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal estabeleceu com essa Emenda 45 de 2004? Coloquei ali para vocês para poupar tempo e não precisar abrir a Constituição agora. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, essa emenda 45, ela acrescentou esse parágrafo 3º ao artigo 5º, estabelecendo que os tratados de direitos humanos que forem aprovados naquele mesmo procedimento que se aprova as emendas, vocês lembram? 3/5 em 2 turnos das 2 casas do Congresso Nacional é o procedimento que se adota às emendas constitucionais. Aqueles tratados de direitos humanos que adotarem esse mesmo procedimento também serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, em 2004, a gente teve essa emenda constitucional. E aí a gente tem 2 momentos de hierarquia nesse primeiro momento, que eu coloquei ali para vocês. Os tratados de direitos humanos aprovados até 2004, ou seja, os tratados de direitos humanos que foram aprovados antes dessa regra do artigo 5º, parágrafo 3º, e os tratados, inclusive de direitos humanos, aprovados até 2004, ou seja, aqueles aprovados antes dessa mudança constitucional. Qual era a hierarquia que a gente tem? Como que a gente classifica em relação a essa mudança da Emenda Constitucional 45? Ali no A, que eu coloquei para vocês, tratados de direitos humanos aprovados após 2004, a hierarquia, o status, vocês já sabem, porque está ali no artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados de direitos humanos aprovados após 2004, seguindo o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, eles terão hierarquia e status equivalentes às emendas constitucionais. Então, ali do lado
quando eu finalizei com 2 pontos, para vocês preencherem que os tratados de direitos humanos aprovados após 2004, que seguirem o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, é isso que vocês precisam colocar ali. Se esses tratados forem aprovados seguindo esse rito de aprovação de 3/5, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. E aí a gente tem a segunda hipótese, que é de tratados, de forma geral, inclusive os de direitos humanos, aprovados até 2004. Nesse primeiro entendimento, esses tratados gerais, inclusive os de direitos humanos, aprovados até 2004, ou seja, antes dessa alteração constitucional, eles eram considerados como status de lei ordinária. Então, ali na letra B, onde diz tratados, inclusive de direitos humanos aprovados até 2004, eu quero que vocês escrevam status de lei ordinária. Esse foi o primeiro entendimento do STF. Foi essa a primeira divisão, que não é a divisão que se adota de forma geral agora, mas era a primeira divisão que foi feita com essa mudança constitucional, com a introdução do parágrafo 3º do artigo 5º. Então, nesse primeiro contexto, nessa primeira mudança que surge com esse parágrafo 3º do artigo 5º, a gente tem a hierarquia dividida nessas duas formas. Aqueles tratados de direitos humanos aprovados de acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º serão equivalentes às emendas constitucionais. Os demais tratados em geral e os tratados de direitos humanos que foram aprovados até 2004, ou seja, antes dessa mudança, eles não serão equivalentes às emendas constitucionais, nem os de direitos humanos. Eles seriam equivalentes às leis ordinárias. Então, esse é o primeiro entendimento que a gente teve. E aí a gente tem um segundo ponto de mudança que também foi importante nesse contexto de retrospectiva, que foi até 2008 versus após 2008. Então, 2008 também foi um ano importante dentro desse contexto de hierarquia dos tratados e que fez mudar o entendimento da hierarquia dos tratados em relação a essa classificação que a gente recém viu. Então, 2008 também foi importante, por quê? Porque em 2008, o STF julgou um caso que envolvia a prisão civil do depositário infiel, que a gente já trabalhou lá em direito constitucional e agora a gente vai resgatar algumas coisas que a gente já viu, trazendo para dentro do direito internacional. Então, em 2008, a gente teve o julgamento do STF a respeito da prisão civil do depositário infiel e que dentro desse julgamento se confrontou a prisão civil prevista na Constituição Federal em relação ao que previa o Pacto São José da Costa Rica. Pacto São José da Costa Rica, o Brasil se tornou signatário dele em 1992. E a disposição referente à prisão civil do depositário infiel, ou seja, questões de prisão civil por dívida, eram divergentes entre a Constituição Federal e entre o Pacto São José da Costa Rica. Ou seja, a gente tinha um confronto entre a matéria disciplinada no pacto e o que disciplinava a Constituição Federal. E foi em relação a esse conflito que se resolveu, então, em 2008, mudar o entendimento a respeito da hierarquia dos tratados. O que diz o Pacto São José da Costa Rica em relação à prisão civil? Artigo 7º, número 7, do Pacto São José da Costa Rica. Ninguém deve ser detido por dívida. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, o Pacto São José da Costa Rica, que o Brasil assinou, ratificou e se comprometeu em 1992,
ou seja, depois da Constituição Federal e antes da emenda de 2004, ele veda a possibilidade de prisão por dívida. E ele generaliza, ou seja, não é possível a prisão por dívida em nenhuma hipótese. Ninguém deve ser detido por dívida. Ponto. E traz uma única exceção, que é a exceção do inadimplemento de obrigação alimentar, que nesse caso seria admitido então a prisão por dívida nessa única exceção. O que a Constituição Federal de 88 estabelece em relação a isso? Coloquei ali também para vocês no inciso 67 da Constituição. O que diz ali? Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O que acontece na leitura da Constituição Federal com a leitura do Pacto de São José da Costa Rica? Que a Constituição Federal, ela admite a prisão por dívida tanto do inadimplemento de obrigação alimentar, como também no caso de depositário infiel. E depositário infiel não é uma exceção prevista no Pacto São José da Costa Rica, que veda qualquer tipo de prisão por dívida, excetuando somente o inadimplemento de obrigação alimentícia. Então, a gente percebe que existe um conflito em relação ao conteúdo do que estabelece o pacto e do que estabelece a Constituição Federal. Em 2008, então, o STF ele julgou esse caso para entender, para chegar à resposta de que se poderia ou se não poderia aplicar a prisão do depositário infiel no Brasil, se deveria seguir o que estabelece a Constituição Federal ou se nós iríamos adotar o que estabelece o Pacto São José da Costa Rica, já que o Brasil é signatário desse Pacto São José da Costa Rica. Se o STF mantesse o posicionamento anterior que eu coloquei para vocês, que esse tratado teria status de lei ordinária, porque ele foi aprovado antes de 2004, a gente não teria muito o que discutir, porque prevaleceria o que estabelece a Constituição Federal em razão da hierarquia. A Constituição Federal ela está acima das leis ordinárias. Então, se o STF mantivesse o posicionamento dele, o Pacto São José da Costa Rica, ele teria caráter de lei ordinária, mais uma vez porque ele foi aprovado antes da mudança constitucional, antes de 2004. Só que nesse julgamento da prisão do depositário infiel, o STF alterou o entendimento em relação aos tratados, a hierarquia dos tratados, principalmente fundamentado no voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o voto que encabeçou a decisão final. De acordo com Gilmar Mendes e com a decisão como um todo, os tratados internacionais de direitos humanos ratificados antes de 2004, que antes tinham status de lei ordinária, agora passariam a ter status de status supralegal, de supralegalidade. Coloquei ali para vocês. Posição nova do STF quanto à hierarquia. Supralegalidade, status supralegal dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil antes de 2004. Então, vejam só. Antes de 2008, antes do STF enfrentar essa questão do depositário infiel, a gente tinha duas classificações. Antes de 2004 e depois de 2004, que foi a alteração constitucional que a gente teve. Os tratados que vierem a ser aprovados segundo o rito do parágrafo 3º do artigo 5º, eles passariam a ter status de emenda constitucional. Aqueles não aprovados por esse rito e aprovados antes de 2004, ou seja, até 2004, teriam status de lei ordinária. Em 2008, com o julgamento do caso do depositário infiel, se entendeu que os tratados de direitos humanos
aprovados e ratificados pelo Brasil até 2004, ou seja, antes dessa mudança, eles não teriam mais status de lei ordinária, mas de supralegalidade, status supralegal, ou seja, estão abaixo da Constituição Federal, mas acima das demais leis do nosso direito interno, supralegalidade. Os tratados de direitos humanos aprovados até 2004 estariam no meio, acima estaria a Constituição Federal e abaixo as demais leis e normas do ordenamento jurídico interno. Essa foi a tese que prevaleceu com o julgamento de 2008, mudando então o entendimento em relação à hierarquia dos tratados, que agora classifica os tratados de direitos humanos antes e depois. Antes de 2004, eles teriam agora caráter supralegal, supralegalidade, não se equivalem às emendas constitucionais porque estão abaixo da Constituição Federal, mas estão acima das leis infraconstitucionais, estão acima das demais leis do direito interno. E aqueles aprovados depois de 2004, então, e aprovados pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º, eles seriam equivalentes às emendas constitucionais. Desse entendimento de 2008, foi editada a súmula vinculante número 25. O que diz a súmula vinculante número 25? É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, a súmula vinculante número 25, ela vem para afirmar esse entendimento de 2008, dizendo que não é possível a prisão do depositário infiel, não importa qual seja a modalidade do depósito, não é possível em nenhuma modalidade a prisão do depositário infiel. Então, essa súmula vinculante 25, ela vem confirmar o entendimento que se teve em 2008 a respeito da prisão civil do depositário infiel. E aí a gente volta para o que a gente estudou lá em direito constitucional. Se a gente abrir a Constituição no artigo 5º, inciso 67, que trabalha a questão do depositário infiel, a gente vai perceber que não foi revogado, que a gente continua com a mesma redação que tinha antes desse julgamento, antes dessa alteração. Não houve revogação. E por que a gente não teve a revogação do que diz o texto constitucional a respeito disso? Porque esses tratados de direitos humanos aprovados antes de 2004, ou seja, o Pacto São José da Costa Rica, que foi aprovado em 92, antes de 2004, eles têm caráter supralegal, ou seja, eles não se equivalem às emendas constitucionais, eles estão abaixo da Constituição Federal. Se o Pacto São José da Costa Rica tem caráter supralegal, ou seja, abaixo da Constituição Federal, ele não pode alterar a Constituição Federal. Então, não seria possível revogar o que dispõe a Constituição Federal com base no Pacto São José da Costa Rica em razão dessa hierarquia. A Constituição continua acima do Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica está abaixo, ele tem caráter supralegal, mas ele ainda se submete à Constituição Federal. Então, não teria como o pacto revogar a Constituição Federal. Só que, o que eu acabei de falar também, é que esse status supralegal, de supralegalidade, faz com que esse tratado, com que o Pacto São José da Costa Rica esteja acima das leis infraconstitucionais, ou seja, acima das demais leis do direito interno brasileiro. Se ele está acima das leis infraconstitucionais, o que acontece? Como que a própria Constituição chama isso? Que o Pacto São José da Costa Rica, ele teria um efeito paralisante em relação a toda a legislação infraconstitucional. Ou seja, o Pacto São José da Costa Rica, por estar acima das leis infraconstitucionais, ele acabaria revogando as leis infraconstitucionais.
né, as leis processuais que trabalhavam a questão do depositário infiel, fazendo com que a prisão do depositário infiel fique sem efeito, sem aplicabilidade no nosso direito interno, porque a gente não tem nenhuma lei que preveja que estabeleça a prisão do depositário infiel e nem teremos uma nova lei que trate sobre isso, porque tem a súmula vinculante 25 que acaba impedindo a criação de novas leis que trabalhem a questão do depositário infiel, dizendo que é ilícita a prisão do depositário infiel em qualquer modalidade. Então vejam, o Pacto São José da Costa Rica, ele é um tratado de direitos humanos aprovados antes de 2004. Ele foi aprovado em 92. Com o novo entendimento que se adota, esse tratado ele tem caráter supralegal, de supralegalidade. Isso significa que ele está abaixo da Constituição Federal, mas acima das demais leis infraconstitucionais. Dito isso, significa que esse tratado, que é o Pacto São José da Costa Rica, ele não pode alterar o texto constitucional, ele não pode revogar aquele dispositivo do depositário infiel, porque ele está abaixo da Constituição Federal. Mas o que ele pode fazer? Ele pode revogar as leis infraconstitucionais que tratam a questão do depositário infiel, porque se ele tem caráter de supralegalidade, ele está acima das demais leis do direito interno, acima das leis infraconstitucionais. Por isso que a doutrina passou a dizer que ele tem um efeito paralisante, ele impede que novas regras a respeito da possibilidade da prisão civil do depositário infiel sejam criadas. E a gente também tem a súmula vinculante, que por ser vinculante, impede a criação de uma nova lei infraconstitucional estabelecendo a prisão civil do depositário infiel. Então, em resumo, a prisão civil do depositário infiel, embora prevista na Constituição Federal, ela não é mais aplicável no nosso direito brasileiro, porque a gente não tem mais nenhuma lei infraconstitucional que regulamente o procedimento da questão do depositário infiel, justamente porque a gente é signatário do Pacto São José da Costa Rica, de caráter supralegal, que revogou as leis referentes à prisão do depositário infiel, das leis infraconstitucionais que disciplinavam essa questão. E aí, para resumir, eu coloquei para vocês, então, a hierarquia dos tratados internacionais segundo o entendimento atual, ou seja, né, qual é a hierarquia dos tratados internacionais que o direito interno brasileiro adota hoje. 1. Os que versam sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional por em dois turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, aquele mesmo procedimento da emenda constitucional, 3/5 em 2 turnos das 2 casas do Congresso Nacional. Os tratados de direitos humanos que forem aprovados seguindo esse procedimento serão equivalentes às emendas constitucionais. Quero que vocês anotem aí que até o momento a gente tem somente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi um tratado de direitos humanos aprovados depois de 2004 e que segue o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, escrevam aí, até o momento, tem-se somente a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência, que segue essa regra estabelecida pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Então, mais uma vez, Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. É um caso que a gente tem até o momento de um tratado internacional de direitos humanos que foi aprovado após a emenda 45 de 2004 e que segue o rito do parágrafo 3º do artigo 5º. Segundo caso, os tratados que versem sobre direitos humanos, mas que foram aprovados pelo procedimento ordinário, ou seja, aprovados por maioria simples, possuem status supralegal,
ou seja, estão entre as leis e a Constituição Federal. Esse segundo caso é justamente o caso que mudou em 2008, que se referem àqueles tratados de direitos humanos que foram aprovados antes da Emenda Constitucional 45, que foram aprovados e ratificados pelo Brasil antes dessa alteração constitucional e que por isso não foram aprovados, não seguiram o mesmo procedimento equivalente às emendas constitucionais. Então, esses tratados de direitos humanos aprovados até 2004, ou seja, antes dessa mudança, eles terão um grau, hierarquia, status supralegal, de supralegalidade, que é o caso que eu acabei de mencionar da mudança de 2008 do Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica, ele é um tratado de direitos humanos que não é equivalente à emenda constitucional no nosso direito brasileiro. O Pacto São José da Costa Rica, que foi ratificado pelo Brasil em 92, é um tratado de direitos humanos com status supralegal. E, por fim, a gente tem os tratados em geral, que são aqueles tratados que não versam sobre direitos humanos. E esses tratados em geral, eles possuem força de lei ordinária, que a gente voltaria para aquela nossa primeira regra, aquele primeiro entendimento do STF. Então, os tratados em geral que não versem sobre direitos humanos possuem força de lei ordinária. Os tratados que versem sobre direitos humanos, mais uma vez a gente acabou de ver, tem duas possibilidades de hierarquia. Se seguir o artigo 5º, parágrafo 3º, equivalentes às emendas constitucionais, e aqueles aprovados antes dessa mudança constitucional, status supralegal. Os demais casos possuem força de lei ordinária. Coloquei ali uma pirâmide para vocês, como se fosse a pirâmide de Kelsen, para talvez ficar mais fácil de compreender. Primeiro, a gente tem ali os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados em 3/5 em 2 turnos, então teriam status de normas constitucionais, portanto, equivalentes às emendas constitucionais. Depois, os tratados internacionais de direitos humanos, aprovados por maioria simples, que são aqueles tratados que possuem status supralegal. E, por fim, os tratados em geral, que são aqueles tratados que não tratam sobre direitos humanos, possuem status de lei ordinária. Então, era isso sobre a questão da hierarquia dos tratados. O que vocês precisam compreender? Que houve essas mudanças de entendimento, essa questão do depositário infiel, ela é importante, essa questão da súmula vinculante também porque são questões que são cobradas nos concursos públicos em relação a esse conteúdo da hierarquia. E também consegui compreender bem essa fórmula, esse novo entendimento em relação à hierarquia dos tratados, que eu tentei resumir para vocês nesses 3 pontos finais ali, tá? Para finalizar a aula, eu coloquei algumas questões de fixação de conteúdo sobre esse conteúdo que a gente recém estudou, para saber como que é cobrado, para vocês perceberem que cai e que cai em concursos bem elevados, de nível bem elevados, para ver que não é difícil, que é realmente isso que cai em prova. Vamos fazer juntos as questões para que a gente consiga ir conversando sobre elas também. Questão de número 1 é uma questão de promotor de justiça, inclusive da banca CESP, que foi cobrada este ano de 2020. O que diz a questão de número 1? No Brasil, após a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, essa emenda que a gente acabou de estudar, os tratados relativos aos direitos humanos aprovados na forma prevista são equivalentes às A. Leis complementares, B. Emendas constitucionais, C. Leis ordinárias, D. Decretos. Qual é a resposta correta? Os tratados de direitos humanos aprovados seguindo o rito
da Emenda Constitucional 45 de 2004, que foi aquela emenda que introduziu o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Os tratados de direitos humanos que seguirem esse rito serão equivalentes a qual dessas alternativas? As emendas constitucionais, que a gente recém acabou de estudar. Então, a resposta correta da número 1 é a letra B, emendas constitucionais. Leis complementares não é em nenhum caso, a gente nem mencionou lei complementar em caso de tratado internacional. Decretos também não. Leis ordinárias que a gente mencionou, mas leis ordinárias é quando o tratado é um tratado em geral, não um tratado de direitos humanos. Então, não teria como ser a letra C. Ficamos com uma resposta correta, letra B, emendas constitucionais. Número 2. A República Federativa do Brasil celebrou o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Então, a gente volta para as nossas duas possibilidades. Ou é emenda constitucional, ou tem status supralegal. A respeito da incorporação desse tratado à ordem jurídica interna, é correto afirmar que ele equivalerá a sempre a lei ordinária. Já dá para arriscar, porque lei ordinária não trabalha sobre direitos humanos, só tratados em geral, então não é a letra A. Sempre lei complementar, também acabei de falar, nem mencionamos lei complementar em relação aos tratados. C. Sempre a emenda constitucional. D. A emenda constitucional, se cada casa do Congresso aprová-lo em 2 turnos por 3/5 dos votos dos membros. E. A emenda constitucional, se cada casa do Congresso aprová-lo em 2 turnos por 2/3 dos votos dos membros. Resposta correta, letra D. D, que é realmente o que estabelece o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Não vai ser sempre que um tratado de direitos humanos vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Só vai ser equivalente a uma emenda constitucional se aprovado depois de 2004 e se aprovado no procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º, que é o procedimento que está estabelecido na nossa letra D. Se o tratado é de direitos humanos, mas foi aprovado antes de 2004, ele vai ter caráter supralegal, de supralegalidade, não de emenda constitucional. Número 3, questão de defensor público. É documento internacional de direitos humanos incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro sob o rito estabelecido no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vejam só o que a questão de defensor público cobrou. Qual é o documento internacional, qual é o tratado internacional de direitos humanos que o Brasil ratificou seguindo o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal? Ou seja, qual é o Tratado de Direitos Humanos que equivale à emenda constitucional no direito brasileiro? A. Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. B. Convenção Interamericana sobre o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância. C. Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. D. Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Trabalhadores Migrantes. E. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Quando a gente colocou o resumo ali da hierarquia dos tratados, eu pedi para vocês escreverem que o único tratado internacional aprovado até agora pelo Brasil e que segue o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição foi a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E a questão de defensor público cobrou exatamente isso, né? O candidato tinha que saber qual dos tratados, sendo que todos se referem a tratados de direitos humanos, mas qual deles foi aprovado seguindo o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal e que, portanto, é equivalente a uma emenda constitucional.
De todas as opções, a gente sabe que a resposta correta é a letra E, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Os demais tratados internacionais de direitos humanos, eles são de status supralegal. A última questão que eu coloquei para vocês foi uma questão cobrada num concurso de juiz federal do TRF4, e que essa questão ela não se refere à hierarquia dos tratados, mas à questão que a gente viu na primeira parte da aula, que se refere à denúncia dos tratados, para vocês perceberem que a Convenção de Viena ela também cai nesses concursos aí bem disputados, como no caso de juiz federal do TRF4. O que diz a questão? Relativamente ao que estabelece a Convenção de Viena, assinale a alternativa correta. A. O Estado parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado, inexistindo regra expressa de exceção. Essa alternativa está certa ou está errada com base no que a gente já estudou? Porque a gente já estudou o conteúdo relativo à assertiva da letra A. A letra A está certa ou está errada? O Estado parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Até aí está certo ou até aí está errado? Até aí está certo, né? É a regra que a gente tem no artigo 27 da Constituição Federal, que seria a ideia de supremacia do direito internacional em relação ao direito interno. Só que nas últimas aulas, quando a gente trabalhou a questão da inconstitucionalidade, a gente viu que essa regra tem uma exceção. A exceção, ela não está no artigo 27, ela está no artigo 46 da Convenção de Viena. O que a gente estudou quando estudou a questão da inconstitucionalidade, apresentando a exceção dessa regra? O que diz o artigo 46 da Convenção de Viena? Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação a uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. Então, isso trata sobre aquela inconstitucionalidade em relação ao procedimento, a um vício em relação ao procedimento, desde que esse vício ofenda uma norma de importância fundamental, que é o caso de ofender as normas constitucionais. Nesse caso, o direito interno ele pode ser invocado e vai gerar consequências no direito internacional. Então, sobre isso, a gente estudou na aula de inconstitucionalidade. Se vocês não lembram ou não conseguiram julgar se a letra A estava certa ou errada, eu recomendo que vocês voltem para a aula de inconstitucionalidade para retomar esse ponto do conteúdo. Então, não é a letra A nossa resposta. Sigamos, então. B. Uma reserva, ainda que expressamente autorizada pelo tratado, só será eficaz se houver aceitação posterior pelos demais estados contratantes. De acordo com o artigo 22 da Convenção de Viena, a gente não precisa do consentimento, da aceitação dos demais estados contratantes no caso de uma reserva, de ter apresentado uma reserva em relação ao tratado. Então, não precisa da aceitação nem do consentimento dos demais estados contratantes, de acordo com o artigo 22 da Convenção de Viena. Então, a letra B também não é a nossa resposta correta. Letra C. Um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção, nem prevê denúncia ou retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser que a. se estabeleça terem as partes tensionado admitir a possibilidade da denúncia ou da retirada, ou b. um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. A letra C é justamente o que a gente estudou na nossa primeira parte da aula hoje e que a gente vai encontrar lá no artigo 56, parágrafo 1º,
que são aqueles casos em que o próprio tratado não estabelece as questões relativas à denúncia, ou seja, quando o tratado silencia em relação à denúncia. De acordo com a Constituição de Viena, se o tratado nada fala, pela regra a denúncia ela não é aceita, ela não é admitida. Mas existem duas exceções em relação a isso. A primeira é se a gente conseguir compreender, entender que essa é uma vontade das partes, que as partes concordam com a questão da denúncia, e a outra possibilidade é que se refere à própria natureza do tratado, que são as duas exceções que estão lá no artigo 56, parágrafo 1º da Convenção de Viena. A letra C, ela é um copia e cola desse dispositivo, que foi o dispositivo que a gente recém estudou na aula passada. Então, a letra C, ela está correta, né? Ela literalmente copia o artigo 56, parágrafo 1º da Convenção de Viena. Portanto, é a letra C a nossa resposta correta. Mas vamos ler o que diz também a letra D para finalizar a questão. D. Salvo disposição em contrário, uma reserva anteriormente formulada pode ser retirada a qualquer momento, desde que haja o consentimento do Estado que a aceitou expressamente. A letra D, ela segue a mesma ideia da letra B, né, que fala sobre a questão da aceitação e do consentimento de um outro Estado em relação à apresentação de uma reserva ou retirada de uma reserva. Tanto na letra B como na letra D, seguindo o artigo 22 da Convenção de Viena, não é preciso aceitação nem consentimento de outro Estado em relação à apresentação de reserva ou retirada de reserva. Então, a letra D ela também está errada, seguindo o mesmo fundamento da letra B, que é o artigo 22 da Convenção de Viena. Então, essa última questão a gente tem como correta a letra C, né? Um copia e cola literalmente do artigo 56, parágrafo 1º da Convenção de Viena. Então, esse era o nosso conteúdo da aula de hoje, né? A terminar a questão da denúncia e também trabalhar a questão da hierarquia dos tratados para que a gente consiga trabalhar com um pouco mais de mais facilidade a questão do controle de convencionalidade dos tratados. Sobre isso, talvez não hoje, mas amanhã, eu vou enviar um material escrito para vocês bem bonitinho, bem resumido, sobre controle de convencionalidade. Anexado junto, vou mandar algumas questões que deverão ser respondidas após a leitura desse texto. E então eu lanço a aula falando sobre controle de convencionalidade. Muito provavelmente eu vou encaminhar o link da aula para vocês antes da nossa aula da semana que vem, tá? Na aula da semana que vem eu vou encaminhar outro link, mas em relação ao controle de convencionalidade, eu pretendo encaminhar para vocês amanhã ou já no domingo. Eu só quero que antes vocês leiam o conteúdo escrito que eu vou mandar e façam as questões também em relação a isso, tá? Espero que essas questões que a gente fez hoje de fixação do conteúdo tenha ajudado a esclarecer o conteúdo da nossa aula de hoje. E como vocês viram, esse conteúdo, Convenção de Viena, essa parte da hierarquia dos tratados, Emenda Constitucional 45 de 2004, né, a questão da prisão do depositário infiel, da súmula vinculante 25, são questões que são cobradas hoje em concurso público e como pouca gente estuda esse tipo de conteúdo, por exemplo, a Convenção de Viena, são questões classificatórias num concurso, né? Selecionei aí para vocês questões de concurso de promotor de justiça, de defensor público, de juiz federal, para realmente demonstrar que as questões elas não são difíceis. Vocês só precisam, né, estudar esses temas que passam despercebido por muitos estudantes e conseguir compreender de fato o conteúdo. Bons estudos, me coloco à disposição de vocês se caso tenham ficado dúvidas, se caso vocês não tenham compreendido algum conteúdo em relação ao que foi falado na aula de hoje. Ótimos estudos e um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aula.